Olá, pessoal! Eu sou a professora Lisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é o trabalhador e a cidadania em condições contraditórias. Esse é o título da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Pessoal, questões particulares levam várias pessoas a se sentirem realizadas ou insatisfeitas com o trabalho. Nem todas elas exercem a profissão que gostariam, né? Gostaria, meu pai quer que eu seja médico, mas eu gostaria de ser bailarina, né? Meu pai gostaria que eu fosse advogada, mas eu quero ser confeiteira. Nós temos os nossos sonhos, não é isso? Nós temos aquilo que nos move, que faz a gente acordar feliz da vida, né? Isso depende de muitas variáveis, tá? Quando a gente não exerce a profissão que a gente gosta. Por isso, o que a gente vai apresentar? Um contexto histórico, né? Essas são uma das variáveis. O contexto histórico, geográfico e familiar, tá? Em que a gente é criado e nós somos, em onde nós nos desenvolvemos. As condições físicas e emocionais, em que momento que você está? Né? Do que está acontecendo com você neste momento? O que está te levando a fazer a escolha dessa profissão, né? Trabalhar naquilo que você gosta, não, tá? A oportunidade de formação, nem todo mundo consegue fazer a faculdade dos sonhos, né? E tem o caminho inverso também, pessoal. Tem um caminho inverso, que é aquele profissional que quer ser médico, mas não tem condições, né? Não teve oportunidade, tem o talento, mas não tem a oportunidade de entrar numa universidade federal, né? Para que ele possa começar os estudos dele, né? Os seus estudos, né? Outra coisa também, capacitação, né? Você precisa se capacitar, é exatamente isso que vocês estão fazendo neste momento, se capacitando, ok? Aí, na capacitação, a gente pode falar da qualificação profissional. Nem todo mundo está qualificado para aquilo que gostaria de fazer. Ou então se qualifica demais e chega um momento que você não cabe dentro daquilo. Né? Dependendo do curso que você faz, dependendo daquilo que você faz, você não está dentro dos padrões, né? Você está fora da curva, como dizem, né? Muito além da exigência, ou às vezes muito abaixo da exigência. E existem, gente, vários outros motivos, outras oportunidades ou não oportunidades que fazem com que a gente não trabalhe naquilo que a gente gosta, né? Eu acho que quando é a lei da sucessão, quando tem o dom, é mais fácil. Então, por exemplo, se o pai é advogado e a criança nasce naquele meio, toma gosto por aquilo, tudo bem. Agora eu vou contar uma história para vocês. Meu pai era metalúrgico e minha mãe costureira. Eu não quis seguir a carreira da metalurgia e muito menos de ser costureira. Admirável o trabalho dos dois, tanto do meu pai quanto da minha mãe, porque sem costureira a gente não tem roupa. Mas, gente, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu não sei pregar nenhum botão, né? Não faço questão nenhuma de aprender. Mas eu consegui. Trabalhei um tempo com a minha mãe e tal, né? Fazendo aquela parte de overlocar as roupas para ela. Tudo. E minha mãe sempre trabalhou com moda feminina, de alta costura, né? Roupas sociais, essas coisas. E não era aquilo que eu queria fazer, sabe? E a gente sempre tem que deixar muito claro que não é aquela oportunidade que você quer. A minha irmã trabalhou bastante tempo com a minha mãe, olha, são perspectivas diferentes. No entanto, eu já contei para vocês, volta, só relembrando que eu já comecei a trabalhar, assim como vocês, sentadinha lá, fazendo o curso, e um professor meu de computação, né, de informática na época, a gente falava computação, gente, olha só. E ele me viu assim no meio da multidão, né? Porque você tem que se destacar. E nesse destaque, ele me convidou para trabalhar numa empresa que era de um cliente dele. Então, eu não me fiz de regrada, não. Vamos lá, né? Vamos trabalhar, sim, vamos conhecer o mercado, ver aí meu primeiro registro em carteira, gente, foi aos 15 anos, tá? Época em que podíamos trabalhar a partir dos 14 anos. Tive o primeiro registro na minha carteira, né? Exigência do meu pai, tá? Porque eu queria abrir um restaurante.
Eu queria abrir uma marmitaria, era meu sonho de empreendedora, que até não abri o restaurante depois, mas meu pai falou que a gente tinha que estar dentro de uma empresa para assegurar o INSS, para assegurar a aposentadoria. Nossa, foi uma loucura. Mas eu fui. E trabalhar no escritório foi sempre muito bom, né? Eu fui trabalhar como auxiliar de escritório. Mas até então eu já tinha feito vários cursos, assim como vocês, vários cursos gratuitos. Fiz curso no meu ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer o curso de administração. Então, gente, eu estou dando só esse exemplo para vocês, que às vezes a gente escolhe uma coisa e a vida vai levando a gente para outra oportunidade. Aí basta você ver a oportunidade passar e fazer com que a graça, porque uma vez que ela passa, você pode entrar ali, deixa a porta escancarada para a oportunidade, tá bom? Em algumas situações, gente, no entanto, também a desmotivação se deve ao contexto, às circunstâncias objetivas e específicas das funções que ocupam dentro da organização nas quais trabalham, né? O trabalhador, às vezes, ele entra numa empresa e o objetivo dele não casa com o objetivo da empresa. Como assim, professora? A gente já vai falar, tem aí todo o processo de missão, visão, valores, competências, né? Que se você não tiver o mesmo engajamento que a empresa, não dá match. Não dá, gente. A gente não consegue trabalhar dessa forma, tá? Então, as condições nas quais o trabalhador ele exerce sua função são, em grande parte, responsáveis direta ou indiretamente pelo seu comportamento e desempenho como profissional, certo? E tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado por uma equipe, é avaliado pelo RH, pelo seu líder direto, pelo seu gestor, tá? Certas pessoas, elas são obrigadas a realizar tarefas em situações de insalubridade e insegurança. Já aconteceu isso, gente, não comigo, mas com colegas, né? Em troca de salários irrisórios, sendo desconsideradas em seus direitos de trabalhadores e de cidadãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode simplesmente falar que quer qualquer coisa, em hipótese alguma, né? Então, existem essas condições na qual as pessoas, como é que eu posso dizer? Ela se sujeita a isso pela falta de conhecimento, por todos esses motivos que nós falamos anteriores. Sabe, gente, em muitos lugares ainda prevalece o que os marxistas consideram alienação do trabalho, ou seja, a separação entre concepção e execução, sendo que os executores, entenda-se colaboradores, trabalhadores, funcionários, não sabem o que estão produzindo, o porquê e como fazem para produzir. Por causa disso, não tem a visão global e a compreensão total do seu papel no processo produtivo. E é aí que eu falo para vocês do porquê. Comece pelo porquê. Né? Eu vou dar uma dica para vocês, leiam um livro de Simon Sinek, comece pelo porquê. Uma vez que você começa por lá, você consegue identificar isso. Tá ok? Você consegue responder o porquê que você faz aquilo, o porquê faz, né? E para que faz. E aí, aqueles trabalhadores, colaboradores, funcionários que não sabem qual é a visão da empresa, qual é a visão global da empresa, eles não se identificam com a importância, com a sua importância no processo, dentro da engrenagem. Né? Ele não sabe isso. Ele não sabe como o seu produto afeta as pessoas e as comunidades. Porque não foi dito isso para ele. Né? Ele não tem essa noção. Enfim, são trabalhadores, colaboradores, funcionários que não se sentem protagonistas e agentes da história, ou seja, ele não tem o sentimento de pertencimento, tá? Existem também os casos de pessoas que, para se sustentar a si e as suas próprias famílias, elas precisam se dedicar a vários empregos e trabalhar em jornadas além daquelas consideradas máximas pela legislação brasileira. Sim, gente, existem esses casos, sim. Né? Tem pessoas que trabalham muito, trabalham 2, 3 empregos, né, para sustentar a família, porque um trabalho só não dá. Né? E você sabe que o papel principal que a gente fala aqui é a preservação da vida. E aí tem pessoas que realmente fazem loucura, sabe? Às vezes é subhumano a pessoa trabalhar tantas horas, né? Mas é a circunstância na qual ela está passando naquele momento, né?
Então, gente, todos esses fatores, eles estão ligados à ética e à cidadania em relação ao tratamento dado ao trabalhador, ao colaborador, ao funcionário, pela sociedade, pelo Estado, pelas empresas, pelas organizações. E às vezes, gente, muitas das vezes, por ele mesmo. É ele que faz isso, é ele que se maltrata, né? É ele que abre mão dos seus sonhos, do seu empreendedorismo. Mas vamos ver aqui, então, um vídeo bem bacana que retrata um pouco sobre isso, tá? Bora pro vídeo, vamos sintetizar um pouco mais essa história. Eu acho bem bacana a gente ter um pouquinho de noção do que está acontecendo, né? Para que vocês não sejam pegos de calças curtas. Se bem que vocês estão aqui, é por uma boa causa, é para o conhecimento de vocês. Bora pro vídeo. A CLT permite, como regra geral, uma jornada de trabalho diária de 8 horas com possibilidade de 2 horas extras. Mas quando esse tempo é frequentemente desrespeitado, o trabalhador pode estar sujeito a uma série de problemas. A saúde é uma das primeiras a ser prejudicada. E a jornada exaustiva também pode privar o trabalhador de momentos de lazer e de convívio com a família, causando o chamado dano existencial. Esse é o tema da reportagem especial de hoje. Saiba como a Justiça do Trabalho vem julgando casos desse tipo. Já pensou ter que trabalhar mais de 10 horas todos os dias com folgas esparsas? Os momentos com a família e os encontros com os amigos ficando cada vez mais raros, porque na maior parte do tempo você está trabalhando? Foi o que aconteceu com a Keila. Ela trabalhou em uma construtora por 5 anos. Começou como auxiliar de escritório e passou a supervisora de compras. Ela trabalhava de 7h30 da manhã até as 9 da noite durante a semana e nos fins de semana era acionada pela empresa constantemente. O ritmo cansativo de trabalho com o uso excessivo de aparelhos telefônicos resultou em uma lesão no ombro. Ela falou com a gente por telefone da cidade de Jussara, em Goiás, e contou como era a rotina. Eu segurava o aparelho de telefone entre o ombro e a cabeça, segurava ali e tinha que digitar muito rápido uma ordem de compra, uma liberação de compra, alguma atividade que tinha que ser executada com muita rapidez e não podia passar do horário, entendeu? Então, essa jornada em excesso, o que ela trouxe para mim? Roubou mesmo a minha vida, a minha dignidade, os direitos como ser humano, entendeu? A minha vida em família, em sociedade. Comprometeu muito meu sonho, meu projeto de vida. As muitas horas trabalhadas e a falta de descanso se transformaram em doença e arrependimento. Eu aconselho, não faz isso não. Faz isso não, porque a saúde da gente, sabe, é um bem mais precioso. É muito triste entrar na depressão, mas ficar no estado que eu fiquei, e não poder trabalhar e não ter mais condição e recurso de trabalhar. Jornadas excessivas podem comprometer a qualidade de vida do empregado, independentemente da função exercida. Um trabalhador que trabalha 10, 12 horas por dia, por um tempo prolongado, por um período prolongado, ele passa a pertencer a um grupo de risco muito forte em que a sua saúde e a sua segurança está em risco. A literatura e os resultados de pesquisa mostram isso de modo bastante fato, né? O sobretrabalho, a intensificação do trabalho, a jornada, ela realmente repercute negativamente na saúde mental e na saúde física dos trabalhadores. E aí tem questões clássicas como hipertensão, problemas cardíacos, né? E também problemas de saúde mental, especialmente relacionados aos transtornos de ansiedade e os transtornos do tipo depressivo, que tem aparecido de modo mais frequente. A jornada normal de trabalho estabelecida por lei para o trabalhador comum é de no máximo 8 horas por dia, com possibilidade de 2 horas extras. Quando superior a esse período, a jornada pode vir a ser considerada exaustiva, mas desde que haja comprovação dos danos causados à vida particular do trabalhador. É necessário que o trabalhador prove que aquela jornada exaustiva lhe trouxe prejuízo. Prejuízo para o convívio familiar, prejuízo para a sua formação profissional,
prejuízo para a sua saúde, e prejuízo para o convívio social. Nós sabemos que tudo é decorrência, mas não basta que saibamos que tudo é decorrência. É importante que seja provado. No fim de 2016, o TST condenou uma empresa integrante do grupo que constrói a hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso, a pagar a indenização de R$14 mil por dano moral a um empregado que cumpria jornada de cerca de 12 horas de segunda a sábado. Segundo a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda Arantes, o TST tem entendido que a submissão à jornada excessiva ocasiona dano existencial, limitando a vida pessoal do empregado. A ampliação da jornada de trabalho se torna mais comum em tempos de crise, quando muitas empresas acabam enxugando o quadro de pessoal e exigem mais serviço dos que permanecem na equipe. A própria estatística de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho em que entre os temas mais demandados na Justiça do Trabalho estão as horas extras. E principalmente em época de crise, costuma acontecer de ser exigido um número maior de horas de trabalho, porque a empresa está lidando ali com aquela questão de que precisa ter um custo menor, que precisa resolver a demanda de trabalho com o próprio quadro que ela tem para evitar a contratação. Então, isso está um pouco no seio da crise, pode acontecer. Por isso, é bom as empresas ficarem atentas. O empregador que desrespeitar o cumprimento da jornada de trabalho pode ter que reparar os prejuízos causados à qualidade de vida do trabalhador, se forem comprovados. O melhor, então, é prevenir. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, nós estamos falando fundamentalmente num conjunto de ações que precisam ser implementadas no ambiente corporativo que vão ao encontro da saúde dos trabalhadores. Então, mudança na organização do trabalho, das condições, das relações, reconhecimento, crescimento e tal. Isso deve ser feito com diagnóstico científico, tá certo? Com pesquisa científica e que vai dar origem, então, tanto a política de qualidade de vida no trabalho para as organizações, que é o marco normativo, quanto aos programas, que é a parte aplicada. São os projetos e as ações que precisam ser implementados a curto e médio prazo para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Esta é uma tarefa para ontem das organizações, dos dirigentes, se quiserem promover saúde nos ambientes de trabalho. Gente, ficou bastante claro sobre isso, né? Então, o que a gente tem que ficar atento é exatamente isso. E quando ele fala de qualidade de vida ali, gente, quando a gente está falando de qualidade de vida, é você ter um tempo para si, ter um tempo para sua família, sabe? Ter um tempo para você ter o descanso. Porque assim, se você não descansar, você não produz. Se você não descansar, você não tem como você prosseguir, não tem como você continuar. Então, vocês têm que estar bem atentos aos direitos, né? Nós falamos de deveres, você tem que também estar muito ligado aos direitos para que não sejam desrespeitados os seus limites, né? Ultrapassados os seus limites. Se são 8 horas de trabalho, que está dentro da legislação, que seja 8 horas de trabalho. Então, o que nós vimos no vídeo agora, né? Olha só a situação da moça lá que estava lá. Gente, ficar pendurado no telefone. Final de semana é final de semana. Se a sua jornada de trabalho é de segunda a sexta, determinado horário é de segunda a sexta. Se é de segunda a sábado, eu trabalhei já assim, tá, gente? De segunda a sábado até meio-dia, né? Para compensar as horas da semana, que acho que eram 44 horas semanais. Mas depois você tem que se desligar, não tem que ficar ninguém te ligando, perguntando, não, a empresa ela tem que seguir. Então, de uma forma geral, a gente pode identificar que o trabalhador, os seus direitos são desrespeitados quando? Ou toda vez que não é esclarecido nem preparado pela organização que o contrata para compreender a importância do seu trabalho, a importância do fruto do seu trabalho, como que ele pode ser realizado de modo a torná-lo importante e benéfico para o seu desenvolvimento e das outras pessoas. Por isso, a forma de acolhimento e a ambientação do trabalhador, do colaborador, do funcionário recém-contratado e a sua preparação para executar as atividades
deve incluir os esclarecimentos que precisam ser dados sobre a sua importância na organização, a sua responsabilidade e ter um bom desempenho para que ele possa realizar, para que vocês possam realizar esse trabalho, tá bom? Nós falamos da saúde, né? Da saúde física, da saúde mental. Então, tem sua saúde física, mental, moral e emocional. E principalmente as relações afetivas prejudicadas por atividades excessivas. Você fica doente por causa disso. Isso são, e essas que prejudicam mais ainda são causadores de tensão. O corpo começa a responder. E essas que causam tensão fora dos padrões pré-estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho. Por isso que a gente tem um médico que avalia você quando entra na empresa, também avalia as suas condições quando você é demitido da empresa. Então, não é à toa que temos lá todo um processo de segurança do trabalho onde ajuda no seu desenvolvimento, né? E ajuda no seu crescimento. A gente precisa ir em busca de qualidade de vida. Quando o trabalhador não recebe remuneração justa em relação às atividades que ele vai realizar na empresa, e não condiz com as responsabilidades que ele assumiu, e o seu desempenho e a qualidade do seu trabalho também são itens que desrespeitam o trabalhador. Tá? Outra coisa que desrespeita bastante também, gente, é quando você não é reconhecido. Nossa, reconhecimento é tudo. Reconhecimento faz com que a gente cresça, porque uma vez que eu sei que meu trabalho está sendo reconhecido, eu sei exatamente que eu estou dentro dos padrões mesmo, né? Então, quando os nossos méritos não são reconhecidos, não tem esse reconhecimento, inclusive as avaliações que você também que está sujeito, são orientadas exclusivamente para chamar atenção, ou seja, um feedback negativo para os seus pontos fracos e nunca ressaltar um feedback positivo para os seus progressos, isso causa um desânimo total. Sabe? Os critérios dessa avaliação também não lhe são comunicados. Por que eu estou com essa nota? Por que é isso? Então, ele não é motivado a se autoavaliar, porque nós temos dentro das empresas esse programa dentro do Recursos Humanos, onde faz com que você avalie seus pares, você é avaliado pelos seus gestores e você também tem a autoavaliação. E quando você não é motivado para se autoavaliar, você não percebe, na verdade, seus pontos fortes, os desafios que você deve vencer para você poder melhorar, tá? Outra coisa também que você não vê quando você é desmotivado, quando você é desrespeitado, você não vê possibilidade de crescimento dentro da empresa, dentro da organização. Você se sente assim, poxa, mais um dia, ou então você acorda cansado. Por quê? Porque a empresa não elabora um planejamento de uma gestão de carreira para você. Não planeja as políticas internas de treinamento, de desenvolvimento. Né? Então, o que acontece? Não investe na sua formação, na formação do trabalhador, do colaborador, do funcionário. Quando a empresa não faz isso, ela deixa de ganhar, porque ela tem que oferecer, né? Quando ela não oferece cursos que possa contribuir com o seu desenvolvimento e a sua realização profissional, e também isso realmente também frustra você enquanto colaborador, trabalhador dentro da empresa. Então, quando uma empresa não tem visão de crescimento dos seus colaboradores, ela também não cresce, porque o crescimento da empresa depende do crescimento do trabalhador. Se a organização, se a empresa, ela não investe no seu patrimônio humano, né? Nós somos um patrimônio humano, ele não cresce. Então, gente, só o fato de não se sentir realizado afeta não apenas o trabalhador, o colaborador, mas as suas relações de trabalho, né? Com a equipe, com o seu gestor direto, com os clientes, com os fornecedores, com os concorrentes, certo? E, consequentemente, a própria imagem da organização onde o colaborador trabalha. Porque ele passa mesmo a não se sentir pertencente e desanima. E o que ele vai fazer? Com certeza ele vai procurar outra atividade para ser feita. Ok? Então, essa primeira parte a gente já passou bem aí, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre, dentro de tudo, vamos falar sobre a ética, a cidadania e os direitos do trabalhador. Porque da mesma forma que nós temos deveres, nós temos nossos direitos também. E vai ser baseado tudo no que a gente falou também sobre isso, tá bom? Então, ética
ética, a cidadania e os direitos do trabalhador. Vamos lá, pessoal. A reciprocidade entre deveres e direitos. A todo direito corresponde um dever e a todo dever um direito. Ok? Hoje, várias empresas, várias organizações, elas reconhecem a necessidade de investir muito mais e cada vez mais na educação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos seus empregados, tá? Algumas delas, muitas delas, criam universidades corporativas, onde ajuda no seu desenvolvimento. É praticamente uma gestão do negócio para você, né? Do negócio da empresa para você. Da mesma forma que outras empresas, elas remuneram os seus colaboradores pelos títulos acadêmicos. Acontece, né? Quem é mestre ganha muito mais, ganha um pouco mais, né? Pelo desempenho ou com base nos lucros obtidos, que é aquela participação de lucros, né? Então, as empresas remuneram, digamos lá, uma empresa que é da área da educação, os títulos acadêmicos, pelo desempenho, se a pessoa realmente desenvolveu um bom trabalho ali também, você é remunerado, você tem até um plano de carreira para isso, ou com base nos lucros obtidos, que são o quê? A participação de lucro que você tem dentro da empresa. Algumas indústrias ainda permanecem até hoje fazendo esse processo de participação de lucro, tá? Ou seja, você faz parte da empresa. A cidadania organizacional, ela consiste exatamente na consciência de que a organização, a empresa, ela tem que cumprir os seus deveres em relação aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos seus clientes e à comunidade. São deveres esses que se referem à qualidade do produto ou do serviço que a empresa oferece, à remuneração justa pelo trabalho, ao preço justo de venda, à observação aos princípios éticos do que se refere aos concorrentes e ao público, e também no que diz respeito ao marketing e à propaganda. Certo? Então, agora a gente vai ver os direitos do trabalhador. Nós já vimos em um momento aqui, nós já falamos sobre os deveres, agora nós vamos falar sobre os direitos do trabalhador. Vamos ver um vídeo que é bem bacana e eu acredito que vai ficar mais claro para vocês. Ou seja, vamos falar da legislação, depois a gente dá uma condensada aí, ok? Bora pro vídeo? Então, vamos lá. Direitos e os deveres do trabalhador. O direito do trabalhador são direitos que, perante a lei, o funcionário ele obtém, ou seja, ele tem os benefícios ali. Assim, quando ele é contratado pelos empregadores, começa a valer esse direito. E quais são esses direitos? São carteira de trabalho assinada desde o primeiro serviço, exames médicos, repouso semanal remunerado, ou seja, uma folga por dia ou uma folga de domingo ao mês. Salários a pagar até o 5º dia útil do mês, parcela do 13º salário, que é paga no final de novembro, e a segunda parcela ela é paga no meio de dezembro. Também as férias de 30 dias com acréscimo de 1/3 de salário, vale transporte, entre outros benefícios em que o funcionário ele possui. Ok, pessoal? Quando a gente fala aqui dos direitos, aqui a gente está falando até de uma CLT, né? Ali ela falou que é uma folga por semana, não é um dia, tá, gente? É uma vez por semana. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o trabalhador pode trabalhar de segunda a sábado, tem as horas semanais, né? E onde ele pode trabalhar até meio-dia no sábado para compensar o restante das horas da semana, ou um trabalho de segunda a sexta-feira, tendo aí o sábado e domingo como direito de descanso, né? Então, esse aqui são o básico, né? E claro que o que vem depois, o que a empresa oferece depois, isso aqui é exigência mesmo pela legislação. O que vem depois é lucro para o trabalhador. Mas o direito que você tem aí de trabalhar, de ter os horários, né? De trabalhar com a folga, né? Porque a gente precisa descansar, conforme eu disse para vocês, senão a gente não consegue produzir. A gente precisa fazer isso. Então, dentro dos direitos, dos deveres do trabalhador, tá aqui, ok?
Agora, a gente tem que entender também o seguinte, que as empresas também têm deveres, tá, gente? A gente às vezes não fala, né? Não coloca muito, não fala muito, mas as empresas também possuem deveres dentro da organização. A organização tem deveres e políticas públicas, ok? Então, olha, se o trabalhador precisa ser cuidadoso com os materiais que ele usa para trabalhar, né, toda a sua ferramenta de trabalho, no seu caso, trabalho no escritório, você tem que ter cuidado com o notebook, tem que ter cuidado com o telefone, tem que ter cuidado com a sua mesa, todo o zelo, né, com a qualidade do que você produz quando você trabalha, e perceber como você é responsável pela repercussão que tem o seu trabalho na vida social. Também são deveres da organização, das políticas públicas, dos meios de comunicação, enfim, de toda a sociedade. Vamos falar de algumas aqui para vocês. Primeiro, garantir o respeito à legislação que protege seus direitos. Acabamos de ver agora a legislação, o básico. A empresa tem que respeitar o horário de trabalho, tem que respeitar o dia lá de efetuar o pagamento, 13º, viu? Tudo isso. Segundo, reconhecer e valorizar o seu papel na sociedade, tá? Por quê? E como é que eu reconheço isso? Salário justo, segurança, bem-estar e saúde no trabalho, ok? Terceiro, oferecer oportunidade, condições de crescimento profissional dentro da empresa, com políticas de treinamento e desenvolvimento por meio de capacitações das mais diversas formas. Esse é um trabalho dos recursos humanos. Por isso que nós temos lá um setor de RH que está fazendo toda a sua avaliação, está vendo como está o seu desenvolvimento, e se você precisar fazer um treinamento para que você possa desenvolver, a empresa ela tem que estar apta, ela tem que ter essa visão de que você faz parte desse núcleo de pessoas na qual, se você precisa de treinamento e desenvolvimento, ela vai fazer essa validação, ela vai em busca disso, ok? Outra coisa importante, eu falei 3, né? Vamos para 4. Ampliar vagas nos cursos profissionalizantes de qualificação, requalificação e habilitação nas modalidades presencial e à distância. Porque o trabalhador, o colaborador, o funcionário tem que ter um tempo para poder fazer esse curso, ok? Tem cursos que são feitos dentro da própria empresa. E tem cursos que são feitos fora dela, tá? Outra coisa, 5. Reconhecer os esforços e os resultados que foram obtidos pelo colaborador, pelo trabalhador, pelo funcionário. E uma vez que a gente reconhece, como que a gente reconhece? Recompensando com formas de remuneração em função do seu desempenho, tá? E além daqueles, claro, como eu falei para vocês, a legislação ela é bem clara quanto aos seus direitos lá. E ela pode compensar também, gente, ela pode recompensar o trabalhador, o colaborador, com benefícios. E quais são esses benefícios? Plano de saúde, certo? Pagamento de educação dos filhos, isso acontece muito em escolas, né? Ticket de alimentação, né? Tem também lá, tudo isso, a participação em ações, como eu falei, tem algumas empresas que fazem com que você participe das ações da empresa. Então, isso faz com que o colaborador se sinta reconhecido. Então, é muito legal. 6º, divulgar a importância da sua função e a participação no processo produtivo, de modo que o seu valor seja reconhecido socialmente. Você tem que ser visto, né? Você tem que ser preparado ali. Você tem que ser valorizado dentro da empresa. Então, quando a gente divulga a importância da nossa função, né, a empresa divulga, né, qual a importância da nossa função, da nossa participação nesse processo, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem aquela postura e aquele sentimento de pertencimento à empresa. Ok? Eu vou trazer para vocês agora, que eu acho muito bacana, eu vou pegar aqui a área da construção, não é à toa que a gente colocou esse aqui, né? Só que a gente está falando de políticas públicas das organizações, vocês estão vendo que todos os setores que a gente trouxe aqui, transporte, tudo isso a gente pode trazer. Então, o que o trabalhador tem que entender? E que a empresa, quais são os deveres da empresa? Respeito, responsabilidade, valorização, crescimento, reconhecimento, importância e participação.
Fotografa aí, gente. Fotografa, guarda essa informação aqui, que é muito bacana, que são as palavras-chave que eu trouxe para vocês desse contexto que a gente acabou de observar aqui, certo? Esses são, assim, as palavras principais que devem ser, que o colaborador tem que responder, que tem que escutar, que entender que a empresa tem esses deveres para com vocês. Eu vou trazer um vídeo para vocês agora, bem bacana, de uma empresa, tá? É uma empresa da área da construção civil. Tá? Eu pego sempre uma área, tá, gente? Independente de qual seja, eu pego aqui. E vamos ver como que é a tratativa dessa empresa, baseada não só nas leis trabalhistas, mas também no que a empresa pode oferecer para os colaboradores. Olha que bacana. Vamos lá? Bora pro vídeo. Opa! A gente tinha muita dificuldade de tocar a obra pela dificuldade que tinha de mão de obra qualificada e preparada. E o Seconce veio para cuidar dessa mão de obra, para fazer as pessoas, cidadãs, andarem com as suas próprias pernas. O que era muito importante para eles é que devia ser um serviço de qualidade. Então isso é uma coisa assim de honra de todos eles, todos os diretores do Sinduscom da época, meu pai presidia, ter a qualidade, o atendimento igual, como se fosse para o rico, para o pobre, para o trabalhador, enfim. A diretoria do Seconce é um trabalho voluntário dos empresários da construção civil. Nós somos mantidos pelas empresas sociais do Seconce, que pagam 1% da sua folha de pagamento. Minha esposa faz tratamento, acompanha tratamento de ginecologista. Os meus filhos recebem o tratamento odontológico. Pense o quanto é importante isso na vida de algumas pessoas que não têm a condição de poder ter um trabalho, uma assistência odontológica, uma assistência médica, com conforto, com hora marcada, com tudo isso. Se a gente não investe nessa mão de obra, a gente não tem como prosperar em nosso negócio. A empresa que liga para cá para marcar uma consulta eletiva para o seu trabalhador, ela consegue isso em 24 horas, às vezes até em menos tempo. Então, esse atendimento faz com que o trabalhador saia da obra diretamente aqui para ser atendido com hora marcada. Quando a gente vai num lugar onde você entra na recepção, você já tem um ótimo atendimento, seja pela recepção, seja pelo pessoal da segurança, seja lá o que for, você já sente um orgulho, né? E eu me sinto esse orgulho aqui dentro. Cara, ali é uma coisa que você se sente assim, onde é que eu tô? Que maravilha, que gostoso, entendeu? É muito bom. Ele faz exame completo, cabeça, ouvido, como é que está o coração, como é que está o sangue, visão. Eu fiz primeiramente limpeza, aí da limpeza fizemos extração dos dentes, aí colocou 2 próstatas, uma em cima e a embaixo. E tá tudo perfeito. Oxi, tá perfeito. Não só a odontologia, mas o serviço social, a medicina, você vai vendo o retorno no dia a dia que ele vai retornando, ele marca uma nova consulta, ele vem mais cheiroso, ele vem com o cabelo cortado, com as unhas cortadas. Você vai percebendo o retorno da dignidade dele. Isso não tem preço. O nosso sindicato sempre teve a honra e o privilégio de ter um assento aqui no Seconce, continua até hoje. E tem sido, eu acho que um exemplo que se multiplica a cada dia. Cada dia o Seconce se moderniza, se prepara para atender melhor os trabalhadores da construção civil. A questão da qualificação agora é muito importante. As oportunidades foram me dando, começou pelo Seconce, a alfabetização,
escolinha, eu falei, aí eu não quero. E graças a Deus, eu tenho meu diploma hoje da obra. Apresentamos com exclusividade inteiramente grátis os meus. Os meus! Não, os seus. Os seus! Os nossos! Os óculos de proteção! Uma salva de palmas para os óculos, por favor! Temos um grupo de técnicos de segurança do trabalho especializados na construção civil. Esses técnicos vão até as obras dos nossos associados, fazem uma vistoria, fazem um levantamento, fazem uma orientação relativa à segurança do trabalho. Isso é passado aos trabalhadores, isso também é passado ao empresário. É uma atitude de prevenção que faz com que aquele homem que está produzindo possa produzir com qualidade, protegendo a sua integridade física, né? Não se acidentando nem ficando doente, e protegendo a si próprio e a própria empresa, porque na medida em que ele não se acidenta e não fica doente, a empresa também se beneficia com isso. Com o trabalho que nós estamos fazendo, e se o funcionário ama a empresa, ele vai produzir mais, não vai faltar, vai fazer com que faça parte geral da empresa, quer dizer, ele é um partícipe da empresa, quer dizer, melhora em todos os aspectos. O trabalho de Secons é mais um dos pilares que vem edificar a estrutura que a gente está conseguindo, com índices positivos, com poucos acidentes de trabalho e com uma realidade muito diferente aí do que tínhamos há 10 anos atrás. É uma ideia inteligente que, tirando muito pouco da empresa, que ela já paga muito, mas mesmo esse pouquinho que ela dá para o Secons, ela recebe um retorno muito grande. Essa contribuição voluntária, que quem sabe seja o único setor da economia que tenha esse tipo de procedimento, aliada ao know-how do empresário, isso aí transformou o Secons hoje em centro de excelência. A gente tem o maior interesse e obrigação de dar uma qualidade de clínica particular aos operários e dependentes da construção civil. Eu tenho ouvido depoimentos muito importantes de operários e de familiares que escolhem obras e firmas pela existência ou não de Secons. Porque aquilo que é sério e que é bom para mim, eu quero que seja bom para todos da construção civil. Gente, olha que fantástico essa junção que eu trouxe para vocês hoje, associada a um sindicato, né? Olha como a união de empresários fazem com que um setor trabalho, um setor, ele se evidencia, né? Ele cresce. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês perceberem que sozinho a empresa não consegue chegar muito longe. Mas se ela tem a parceria de outros, se ela tem a parceria do governo, se ela tem a parceria de um sindicato, de alguma coisa assim, olha só, o Secons é Brasil, sabe? Tá no Brasil, você viu Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e eu tô pegando só uma área, eu tô pegando a engenharia civil, né? Você viu ali as pessoas das obras, você viu a alegria do colaborador, né? Do funcionário, em saber que ele tem lá um horário, que ele tem os benefícios, olha só, a saúde bucal, né? Até ele falou prótese, né? Prótese, tadinho. Você viu a simplicidade do trabalhador, mas os benefícios que a empresa proporciona para cada um deles ajuda no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. A importância, você viu, do colaborador perceber a extensão dos benefícios para sua família. Então, o trabalhador, gente, muito bem atendido, desde que a empresa ela faça realmente com que os seus deveres eles sejam realmente colocados em prática, se os deveres da empresa, ela realmente percebe que ela tem esse compromisso com o seu colaborador, com o seu funcionário, com o trabalhador. Você viu o tamanho do crescimento? Quem é que não gostaria de trabalhar numa empresa? Olha só que bacana, vou escolher a empresa que eu vou fazer na obra se tiver associada a Secons. É muito legal isso, olha a referência que gera, né? Quantas empresas que nós não temos aí, gente? Eu vou dar alguns exemplos aí, Google, Microsoft, tem até um ranking, né, das melhores empresas para se trabalhar.
você tem que procurar também, ver quais são as condições que você vai ter para trabalhar naquela empresa. E nada como a gente encontrar e buscar dentro da empresa, ou buscar empresas que tenham esse olhar para o trabalhador, que tenham esse olhar para o colaborador, tá bom? Para o funcionário, certo? Então, agora é hora de praticar! Hora de praticar, sim. Vocês acharam que vocês iam ficar aí sem fazer nada, que ia ficar quietinho? De jeito nenhum. Vamos agora colocar em prática aí algumas tarefas, tá bom? Qual é a tarefa que eu vou dar para vocês hoje? Vamos lá. Vocês vão pegar agora uma folha de papel, ou um caderno, ou, deixa eu ver, o seu bloco de notas aí no seu celular, no seu computador, e nós vamos fazer uma dissertação. E uma vez que você pegar todo esse material, você vai fazer uma dissertação de 10 minutos. Repetindo, tá? Você vai responder a seguinte pergunta: o que você entendeu sobre os seus direitos? Muito bem! Vocês terão aí 10 minutinhos para fazer, e nós vamos contar o tempo a partir de agora. Tá ok? Vamos contar o tempinho aí para que vocês possam fazer tudo certinho? Bora lá! Tempo! Lembrando que eu sempre termino a nossa aula com uma frase, e hoje a frase é do Máximo Gorki, ou Gorki aí. Vamos lá, pessoal! A nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Exatamente, essa frase é fantástica. Fotografa aí a foto, nossa, que redundância. Fotografa aí a frase, coloca como um mantra para você aí, né? Para que você possa trabalhar sempre a palavra principal que nós vemos hoje aqui, que é a palavra respeito. Gratidão a todos, eu sou a professora Elisângela Souza. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima. Tchau!